Boa tarde a todos. Eu estou aqui no caminho da prisão Marmentino, exatamente nesse lugar que Paulo foi trazido lá de Jerusalém, de Israel, para ser preso e aqui aguardando o seu julgamento até ser decapitado. Exatamente nesse caminho que Paulo foi trazido para cá. Provavelmente passou por essa rua também até chegar ali na frente da prisão marmentina, prisão de mármore, exatamente ali onde saem as pessoas. Ao lado ao Fórum Romano. Paulo ficou 2 anos aqui escrevendo as cartas, as epístolas de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Romanos, as epístolas, fortificando a igreja. E daqui ele saiu 2 anos depois para ser decapitado aqui na prisão do apóstolo Pedro e de Paulo. Pedro também, né? Olha aí, vem por aquele caminho. Aqui é a frente da prisão. Ontem eu vim aqui, fizemos o vídeo da prisão lá dentro, que é lá embaixo, né? E o Fórum Romano era aqui. O antigo Fórum Romano da época de Paulo. Olha aí. Que é do tempo de Cristo. Império Romano. Esse portal. Nesse lugar. É o arco de Augusto a Constantino. Olá, Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui no pátio da prisão onde ficou preso o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. É atrás dessa casa aqui. Daqui a pouco eu vou novamente passar por lá. Aqui está o Fórum Romano do lado. Ele ficou aguardando o seu julgamento para depois ser morto. 2 anos depois, ser condenado à morte como herege, né? Aqui mesmo, nesse lugar. Aqui em Roma. Então você pode ver aí essas construções da época de Paulo, muitas pedras, rochas, as construções lá embaixo de mais de 2.000 anos. Tá lá, bem aqui em Roma, coração de Roma. Aqui que o apóstolo Paulo e Pedro ficaram presos. Pedro também foi morto aqui em Roma e Paulo também. Bem, pessoal, para mim, eu estou entrando num dos lugares mais emocionantes de Roma para mim, que o cárcere marmentino, onde Paulo ficou preso. Eu já fico muito emocionado só de estar nesse lugar. Essa prisão não era considerada uma prisão. Aqui é uma parte do museu. Para os romanos, isso aqui não era uma prisão. Esse é um vídeo daqui. Para eles é um poço
que a pessoa ficava aqui dentro desse poço aqui, exatamente aqui onde Paulo e Pedro ficou preso, esperando o seu julgamento. E sempre o julgamento nessas condições era de morte. Aqui é um lugar esquecido até hoje, é um lugar muito pouco visitado, porque os guias turísticos não focam aqui. Nós temos aí parte dos corpos das pessoas que foram mortas nesse lugar. Mártires, né? Normalmente também bandidos, tudo, mas Pedro e Paulo foram presos exatamente aqui lá. Pedro e Paulo, os apóstolos de Cristo. Teve um processo, eles foram condenados nessa prisão. São utensílios que acredito que seja da época deles. Olha lá, tem a prisão dessas cárceres argentinas, né? E todas essas pessoas foram decapitadas, ou estranguladas, essa palavra não sei o que é, morte por fogo, queimado, decapitado, estrangulado, decapitado. Teve sempre penas, os anos, você vê, 290 a.C., e vem pegando as datas, e o apóstolo Paulo foi nesse período, até 70 depois de Cristo, né? Está aqui o processo que condenou Paulo e Pedro. A pena de morte, Paulo foi morto fora da cidade de Roma. Aqui são peças da época, né? É o início da prisão marmentina. É esse lugar aqui. Exatamente, esse lugar é um poço. Vamos lá, agora, aonde Paulo ficou 2 anos escrevendo cartas, e mesmo preso ele escrevia, cuidava dos romanos, e aqui nesse cárcere do tempo de Paulo. Vamos lá comigo, próximo vídeo. Eu estou entrando aqui no cárcere marmetino do tempo do apóstolo Paulo. Imaginar que ele foi jogado aqui, e essa é realmente a pedra, a rocha da época de Paulo, de Pedro, e a gente está descendo aqui. Era um poço, e ele ficou 2 anos aqui, e daqui, desse lugar, ele escreveu carta para os filipenses, carta para as igrejas, e foi exatamente nesse lugar, a prisão do apóstolo Paulo, exatamente aqui. Paulo e Pedro ficaram presos aqui, nesse lugar, aqui em Roma, aqui um poço. Provavelmente eles faziam as necessidades aqui, né? Foram jogados aqui, empurrados, né? Naquele tempo não tinha escada, agora nós temos escada, né? Foi por aqui que Paulo e Pedro foram forçados a entrar, ficando Paulo aqui 2 anos até a sua morte, né? Exatamente aqui, neste lugar onde eu estou, que as cartas de Filipenses foram escritas, nesse lugar aqui, na prisão marmentina. Está aí as escritas. Apóstolo Pedro, né, foram presos como hereges. Lugar frio, muito frio aqui.
Esta é a coluna Itaí. A prisão marmentina, como era? Um poço. Aqui se fazia as necessidades fisiológicas e ficava mau cheiro, imagina. Imenso. E mesmo assim, Paulo com certeza se comunicava através desse buraco. Aqui na prisão onde Paulo ficou 2 anos preso até ir para seu julgamento de morte. E daqui de Roma, Paulo escreveu as cartas fortalecendo e animando os irmãos. Estou sem blusa, estou com muito frio aqui, lá fora está quente. Então você imagina como foi o fim do ministério do apóstolo Paulo e apóstolo Pedro. Foi aqui na prisão marmentina, nesse lugar. Esse aqui para mim é um ponto maior de vir aqui para Roma, é visitar esse lugar. A prisão de Paulo e de Pedro. Para mim é um lugar que mais simboliza o chamado de 2 gigantes do Novo Testamento, que foi Paulo e Pedro. Condenação aqui na prisão marmentina era pena de morte. Ninguém que entrava aqui tinha condenação livre para sair. Aqui diz a lenda que quando Pedro, está traduzido, depois eu mando para ele, está em latim aqui. Quando Pedro foi empurrado aqui, a testa de Pedro esbarrou na rocha, deixando a marca do rosto dele. É a história que conta, né? Não sei. Mas aqui está a prisão de Paulo e de Pedro. Nesse lugar aqui. Exatamente nesse lugar. Prisão que Paulo ficou, que Pedro ficou. Aqui a prisão marmentina. Seus 2 anos Paulo ficou aqui. Mais ou menos 2 anos, e daqui saiu condenado à morte. Morreu decapitado, né? E Pedro crucificado de ponta cabeça. Ficaram aqui 2 anos escrevendo as cartas de Filipenses, as principais cartas, as epístolas do Novo Testamento. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quando os presos, os prisioneiros, os piores prisioneiros eram lançados nesse lugar, aqui que foi preso até o julgamento de sentença de morte, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, exatamente nesse lugar. A história conta que quando empurraram Pedro, ele bateu com o rosto nessa pedra, e aqui ficou a marca do rosto de Pedro, que conta a história, né? Interessante, né? Está ali as 2 imagens que simbolizam o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, aqui no cárcere marmentino.